eu estava relendo aqui a proposta de relatório do senador Ângelo Coronel e contei 10 artigos que vão tratar sobre crimes na internet. E aí, para destrinchar esses 10 artigos, né, e de fato é muita coisa por artigo, a gente vai chamar o Francisco Brito, que é diretor do Internet Lab. Chico. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Se não tiverem, avisem. Bom, eu vim aqui falar dessa parte da criminalização, né, que o relatório que a gente está analisando trouxe. E, de fato, como a Renata observou, é um relatório que ele tira o projeto dos trilhos que antes o projeto estava, né? Antes o projeto tinha, vamos dizer, como estrutura principal a ideia da transparência e alguns, claro, dispositivos problemáticos e eventualmente criminais que faziam uma espécie de colcha de retalhos aí de várias coisas que o projeto fazia. Agora, o que a gente pode dizer é que o projeto tem uma clara visão criminal e uma clara visão de hiperidentificação do usuário, né? Um pouco olhando para as propostas que o Congresso Nacional sempre fez a respeito de resolver problemas na internet, não surpreende, né, que venham propostas criminais. Não é a primeira vez que a gente vê propostas criminais, mas, de certa forma, dessa vez, a versão que pode ir à volta na próxima semana cai como uma bomba em relação a direitos fundamentais, principalmente porque, além de ser extensa, cada um dos dispositivos tem vários problemas, várias questões a serem observadas, né? Então, e é interessante, né, a gente lembrar que há poucos dias atrás, uma série de entidades de direitos humanos publicaram uma nota com várias preocupações envolvendo o projeto de lei, né? Quais eram essas preocupações? Que o projeto de lei não criminalizasse movimentos sociais, não criminalizasse jornalistas, ativistas, né? Então, que tomasse muito cuidado na hora que fosse fazer qualquer tipo penal para que esses ativistas não fossem criminalizados, que o projeto de lei não estendesse e alargasse de forma desproporcional as atividades de investigação do Estado, né? Como já foi falado pela Marina, como já foi falado pela Renata e pela Bruna, né? Que essa expansão das atividades de investigação não acontecesse em massa, né? Que a vigilância não fosse a regra do PL, e, por fim, que também não fossem criminalizadas condutas banais do usuário, né? O usuário comum de internet que, incauto ou de boa fé mesmo, poderia estar praticando um crime por aí. Então, acho que aí a gente tem, a partir dessas preocupações, o relatório na contramão, né? Na contramão completa. Então, o texto que deve ir à voto tem um potencial explosivo de criminalizar de fato a opinião e comportamentos rotineiros de usuários de internet, inclusive a partir de penas bem exageradas, né? Então, de certa forma, o que dá para dizer é que ele tem um impacto irreversível na vida de usuários de internet, porque ele joga para o sistema de justiça criminal, inclusive com todas as suas assimetrias, né? A gente sabe que a expansão da criminalização ela joga as pessoas para um sistema que tem uma série de problemas, e ela coloca essa criminalização não como uma última medida possível, né? Não como uma intervenção minimalista e restrita a casos de grande gravidade que não estejam cobertos por enquadramentos penais que já estão existentes, né? Ela vai pior, ela distende isso e não vai criminalizar quem de fato está fazendo uma conduta muito grave que não é coberta por um crime atualmente existente, né? Então, vou elencar 4 preocupações que a gente tem na hora que a gente olha para esse relatório e a gente olha para esses 10 dispositivos. 10 dispositivos que, vale dizer, pelas minhas contas, cria 6 tipos penais novos e, nesses 10 dispositivos, também aumenta a pena de pelo menos 3 crimes, né? Então, a primeira coisa, que acho que é uma das mais graves, é que a versão que vai à voto na próxima semana, ela força o judiciário a analisar o exercício da liberdade de expressão na rede e fora dela a partir de conceitos genéricos. Então, o relatório, por exemplo, criminaliza veicular conteúdo
que resulte em grave exposição a perigo da paz social e da ordem econômica, no seu artigo 31, né? Isso na internet ou fora dela. O que é isso, né? O que pode ser veicular conteúdo que resulte em grave exposição a perigo da paz social ou da ordem econômica? É um conceito muito genérico, que pode ser qualquer coisa, e a gente sempre tem que olhar, na hora que a gente está fazendo esses dispositivos, como é que esses dispositivos podem ser instrumentalizados e utilizados por aqueles que querem criminalizar discurso. As proteções básicas estão colocadas aí? Me parece que não, né? Me parece que é um dispositivo que coloca um conceito genérico que pode ser mobilizado para criminalizar jornalistas, para criminalizar ativistas. Isso também ocorre, inclusive, quando o relatório inclui também uma nova definição de organizações criminosas, né? Esquecendo, inclusive, que a lei de organizações criminosas já pode ser utilizada caso a gente tenha um crime com pena máxima acima de 4 anos de reclusão, né? A lei de organizações criminosas, ela não é uma legislação que precisa desse adendo para conseguir perseguir crimes graves, porque ela já persegue crimes graves por sua natureza, né? A segunda preocupação é enquadrar na lei como crime comportamentos rotineiros de usuários de internet, né? Então, a gente tem aí uma situação de enquadramento, inclusive na lei de lavagem de dinheiro, né, que nada tem a ver com esse processo, porque não se trata de esconder dinheiro ilícito a partir disso, né? Mas inclui na lei de lavagem de dinheiro um crime para quem faz uma conta automatizada não identificada, né? E essa definição ela não vem muito... também ela é genérica, né? Ela também tem problemas, mas ela abre uma porta, abre um potencial para alguém que, por algum acaso, instalou algum tipo de automatização na sua conta, sem entender direito o que isso significa e sem a intenção, de fato, de enganar, de subverter o debate público, seja criminalizado com pena, inclusive, de reclusão. Então, a gente está falando aí de um projeto que criminaliza, potencialmente, condutas de usuários normais, de usuários de internet incautos, que não estão de má fé, né? E por isso que vale dizer, é uma lei que falha em fazer uma distinção entre o que é o usuário comum e o que é o usuário que está querendo, de fato, enganar o público, fraudar a percepção das pessoas a respeito do debate público, né? Isso é muito problemático, essa diferenciação precisa ser feita, e atualmente no projeto de lei ela não está feita, nessa abrangência, nessa hipertrofia da parte penal, né, do projeto de lei, do texto. Além disso, o texto cria disposições desnecessárias, repetitivas. Um simples exemplo vai aqui para o novo crime de falsa identidade na internet, que nada tem de diferente com o crime de falsa identidade. Então, a gente está apontando aí para uma espécie de crimes repetidos, né? O que não faz nenhum sentido e cria insegurança jurídica, né? A gente expande, alarga o nosso ordenamento jurídico penal, inclusive criando repetições que, na hora que vão para os tribunais, vão dar trabalho para serem resolvidas, né? Esse esgarçamento do direito penal vai dar trabalho e vai punir, eventualmente, usuários de internet, né? E, por fim, uma outra preocupação que é bem importante é a preocupação com o aumento das penas, né? Então, com tudo isso que eu falei, não diferencia quem faz realmente coisas problemáticas do usuário comum. Não se preocupa pelo fato de estar criminalizando o discurso, né? Tudo isso junto, adiciona-se a isso o aumento das penas, né? Então, tem um aumento de uma série de penas sem pensar em proporcionalidade. E aí cito um exemplo, né? Tem um projeto que prevê um aumento de pena para invasão de dispositivo informático, né? E a invasão de dispositivo informático, que é um crime recente, não traz necessariamente nesse projeto uma justificativa do porquê está aumentando essa pena, né? Então, por que aumentar a pena simplesmente por aumentar? Qual a evidência que a pena atual não é suficiente para esse crime, né? E o mesmo pode se dizer dos outros, né? A gente tem, inclusive, um caso de majoração de pena simplesmente pelo discurso ter sido veiculado na internet, sem fazer a diferenciação se aquilo é veiculado num aplicativo de mensagens privadas, de eu para um amigo, apenas, um para um,
ou eu postar aquilo nas redes sociais e impulsionar para milhares de pessoas, né? Não faz essa diferenciação e tem que fazer. É importante fazer, porque se você está querendo majorar a pena, você tem que, de fato, criar uma justificativa proporcional para isso, e o projeto não faz isso, né? Então, por mais que a gente tenha que olhar para casos que realmente precisam de uma abordagem mais dura, né? Casos aí vamos dizer, indústrias, estruturas industriais que visam enganar o público nas redes sociais, gente que vende likes, gente que vende disparo em massa a partir de dados pessoais roubados ou obtidos de forma ilegal, que de fato existe, né? Que a gente tem que dar algum tipo de abordagem. Não é isso que o projeto faz, né? O projeto traz uma hipertrofia nos seus tipos penais, cria um monte de tipo penal, sem fazer nenhuma diferenciação e potencialmente tem um efeito enorme em relação a discursos, né? Porque a gente sabe que criar crimes que forçam o judiciário, que forçam o Ministério Público a analisar discurso passar o risco, ter o risco da gente ter problemas para a liberdade de expressão, ter risco à liberdade de expressão e ter constrangimento a discursos legítimos, né? Então, para concluir, vale dizer também que nenhuma dessas propostas encontra paralelo positivo no mundo, né? A gente está olhando aí países que criminalizaram a disseminação de notícias falsas ou algo do tipo, usando essa legislação para prender jornalistas, né? Para prender ativistas, e nesses países não há evidência de que, de fato, a desinformação foi resolvida por isso, né? Então, é um problema que o projeto tenha ganhado uma cara criminal tão acentuada, né? E isso precisa ser discutido, precisa ser revisto, dado o enorme risco a direitos. Obrigado, gente. Valeu. Desculpa se eu passei um pouco do meu tempo.